Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta noite maravilhosa que estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Te convido para abrir a tua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. Nesse momento nós vamos meditar sobre o tema: a maneira misteriosa de Deus agir. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 13 e o versículo de número 7, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos e chega até Pedro para lavar os pés dele, e Pedro disse: não, eu não, o senhor não vai lavar meus pés não, porque, em outras palavras, não sou digno de que o Senhor lave meus pés. O Senhor fazer um papel de servo e eu de Senhor. Aí Jesus disse assim: o que eu estou fazendo agora tu não entende, mas depois entenderás. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em primeiro lugar, Deus manda Elias esconder. É complicado quando a gente lê essa expressão, a gente fica meio perplexo, sem entender. Porém, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, que mediante a fé nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. Em terceiro, a gente vê aqui a providência de Deus. Deus diz: você vai lá para o ribeiro, fique lá no ribeiro, e eis que eu tenho ordenado aos corvos para te sustentarem. E a Bíblia diz que Elias bebia do ribeiro, e de manhã, como também de tarde, os corvos iam e levavam alimento para ele. Em segundo lugar, ficando na dependência de Deus. Elias, no capítulo 18, versículo 17, a palavra está registrada assim: sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse Acabe: és tu perturbado de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Versículo 19. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Elias, ele está aqui na dependência de Deus. Ele encontra com Acabe, e Acabe atribui a Elias a fome, atribui a Elias a falta de pão e atribui a Elias a escassez em geral, pois a Bíblia disse que nem para os animais havia alimento. Porém, Deus está usando Elias para repreender a Baal. A rainha, a esposa de Acabe, ela entra em Israel como missionária do mal, missionária de Satanás, que veio para tirar a adoração ao Deus
verdadeiro e implantar a adoração a Baal. Quando ela entra lá, e Elias, tomado por Deus, ele agora profetiza que não vai haver chuva, senão segundo a sua palavra. Logo mais Deus manda ele retirar, e aí a gente vê Deus cuidando de Elias, e na verdade a Bíblia disse no capítulo 18 que Elias, ele se apresenta para Acabe, e Deus fala para Elias que vai haver chuva, e tanto Tiago capítulo 5 como Lucas capítulo 4 registra que foram 3 anos e meio sem chuva. Então, em primeiro lugar, Deus usa Elias e o céu se cerra. Segundo, Deus usa Elias e fogo desce dos céus, capítulo 18 de 1 Reis. E Deus usa Elias agora para mandar a chuva. A Bíblia diz que depois que Deus manda o fogo do céu, Acabe vai para um momento de churrasco, um momento de lazer, de comer e beber, e Elias vai orar. Elias era um homem que vivia na dependência de Deus, não aceitava livramentos humanos. Aí nos traz a memória o livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35 a seguir, que os irmãos não aceitaram o livramento dos homens que viria, não aceitaria o livramento que Deus estava dando, que os homens dessem, preferindo morrer, preferindo rejeitar tudo que viesse ali da parte do homem. Então ali alguns foram escarnecidos, outros foram presos, outros foram de uma maneira brutal assassinados, mas permaneceram. No capítulo 12, permaneceram fiel a Deus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 2 diz que Tiago foi morto à espada. Então eles passaram também prisões, e a Bíblia diz também da prisão de José no capítulo 39, versículo 20, e o capítulo 40, versículo 15 do livro de Gênesis. A Bíblia fala que José foi preso injustamente, e José até cita isso no capítulo 40, que ele foi preso injustamente, porém ele pedia ali o copeiro para lembrar dele. Jeremias também foi preso no capítulo 20, versículo 2, e no capítulo 37, versículo 15 ao 21, ele vai até ter uma conversa com o rei o chama e pergunta: tem alguma palavra de Deus para mim? Ele diz: tem. Você deve entregar ao rei da Babilônia. Então era uma mensagem que Jeremias entregava, não uma mensagem segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então a gente vê também pessoas que obedeceram a Deus a qualquer preço. Daniel capítulo 3, a Bíblia disse que os 3 jovens hebreus foi lançado na fornalha de fogo. Então Deus, mesmo sendo poderoso, todo-poderoso, permitiu que os seus servos fossem lançados na fornalha de fogo. Em terceiro lugar, isto acontece porque nós somos participantes do reino de Deus. A Bíblia disse de Elias, no capítulo 18, como já citei, quando ele disse: quem for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Não é para acender nenhum palito, é para colocar o bezerro, e o Deus que for verdadeiro, ele vai manifestar-se com o fogo do céu. Então o servo de Baal fez tudo, porém Baal não se manifestou. No versículo 36, depois de Elias ter zombado de Baal, e Elias agora entra em nome do Senhor, ele faz uma oração dizendo que ele vem em nome do Senhor e pega 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, e ali ele faz aquele ato de fé e Deus se manifesta com fogo para a glória do nome do Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, que a gente vai sofrer injustiça,
a gente vai sofrer perseguição. E no capítulo 9 do livro de Atos, quando Paulo ele cai, não sei se do cavalo, estava montado em alguma coisa, e ele cai quando ele está perseguindo a igreja. Aí no versículo 24 em diante, agora que ele já está pregando, o povo, os judeus, cerca a cidade para pegá-lo, tanto de dia como de noite. Então nessa perseguição, Paulo foi obrigado a descer por uma corda pela janela do muro. Os muros geralmente eram muros altos, onde tinha prédios edificados. Pensei, você descendo pela fachada de um prédio por uma corda. Então Paulo fez isso. Então ele no capítulo 11, do versículo 31 ao 33, ele fala das dificuldades que ele teve como servo de Deus. Escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 12, ele diz que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. No capítulo 4, versículo 2, versículo 8 e versículo 9, ele fala a respeito daqueles que servem a Cristo. Então, Jesus ainda disse no capítulo 5, versículo 11 de Mateus, que alguém vai mentir falando mal do servo de Deus. Então, se você tem passado por isso, não se desanime, porque isso aí é uma profecia que Jesus disse que iria acontecer. Então a gente vê em Gênesis 39 que aquela mulher fez exatamente isso. Mentiu e acabou José indo preso injustamente. E a Bíblia disse em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 14, para nós não estranhar a ardente prova que vem sobre nós para nos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Eu quero concluir esta mensagem nesta noite em nome de Jesus. Primeiro, a ordem de Deus para Elias naquele momento era para recuar. Tem muita gente se dando mal na vida porque é momento de recuar. Há momento de avançar e há momento de recuar. Até mesmo Paulo, quando saiu enviado pelo Espírito Santo, diz o capítulo 13 do livro de Atos, e em algumas localidades que ele chegou, foi impedido pelo Espírito de Jesus de pregar a palavra. Foi uma perseguição tão grande no tempo de Elias, que a Bíblia disse que existiam outros profetas que Obadias até sustentou 100 deles, de 50 em 50 nas covas. Então é momento que é de avançar e é momento que é de recuar. Até o próprio Jesus, no capítulo 10 de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele recuou e passou pelo meio do povo e saiu. Então tem momento de avançar e momento de recuar. Segundo, às vezes Deus permite coisas em nossas vidas. Às vezes acontece coisa que a gente até fica assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Então a gente vê que no livro de Daniel, por exemplo, Deus permitiu duas coisas terríveis. Primeiro, Daniel foi lançado na cova dos leões, só que Deus passou lá com ele. E segundo, ou seja, na ordem dos capítulos, primeiro foi no capítulo 3, né, que o servo de Deus foi lançado na fornalha de fogo, porém o fogo não teve poder sobre eles. E segundo, no capítulo 6, aí sim Daniel passou pela cova dos leões. Terceiro, sendo participante do reino de Deus. Então Elias teve esta maravilha. No capítulo 17, versículo 1, ele profetiza que não vai haver chuva, senão segundo a sua palavra. No versículo 3, é o que nós estamos meditando, Deus manda ele recuar. Aí no versículo 7, o ribeiro seca e Deus providencia algo para ele, porque Deus é Deus de providência, né? Quando uma porta fecha, ele está abrindo outra para a glória do seu nome. Então Elias ali pega e vai para uma cidade, segundo a ordem de Deus, mas quando ele chega numa cidade que Deus ordena que vai sustentá-lo, a fé dele é provada, pois a mulher diz no capítulo 17, versículo 12, que a única coisa que ela tinha ali era um pouco de farinha
e um pouco de azeite. Ia fazer um bolo, ela e seu filho iam comer e iam morrer. Aí Elias diz assim: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro disso para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Então ela fez, Deus prosperou, só que no final houve uma prova de novo na vida daquela mulher. O seu filho adoeceu e ela procurou Elias e na verdade aquele menino morreu. E ela diz assim: tu vieste aqui só para trazer a iniquidade à memória. E ele coloca-se em cima daquele jovem, coloca a boca em cima da boca, as mãos em cima das mãos, os olhos em cima dos olhos. Era uma oração que transmite vida. Elias estava ali transmitindo vida para aquele jovem e orou a Deus, e Deus ressuscitou aquele menino e ele entregou aquele menino para a sua mãe. E olha o que a mãe diz aqui no versículo de número 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas que a mulher classifica ali na vida de Elias. Primeiramente, que ele é homem de Deus, ou seja, pelo exemplo que eu vejo em tu, eu posso te classificar como homem de Deus. E segundo, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. É aquilo que eu sempre falo. Elias tinha café no bule, ou seja, Deus em sua grande bondade estava usando Elias. Então que Deus abençoe a tua vida nesse momento, que você possa refletir sobre isso. Às vezes Deus tem maneira misteriosa de trabalhar em nossas vidas.